A aula pública de hoje discute os 20 anos da Lei de Refúgio no Brasil. Neste programa, gravado na UFABC, no campus de São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Júlia Bertino. Doutora em Ciência Política pela Unicamp, Júlia Bertino é professora de Relações Internacionais da UFABC. Em 1997, foi sancionada a Lei sobre Refugiados no Brasil. Com um marco regulatório, o Estatuto do Refugiado passou a ser discutido no país. Foram criadas obrigações do Estado em relação ao abrigo e à situação jurídica dos estrangeiros. 20 anos depois, novas dinâmicas nas migrações surgiram no Brasil. Atualmente, mais de 9.000 pessoas de 82 países são reconhecidas como refugiadas e pelo menos 25.000 pessoas aguardam decisão sobre identidade civil e permanência definitiva. Mas, afinal, como o país lida com as imigrações? O que a Lei de Refúgio representa para o Brasil? Nós falamos na Lei de Refúgio, do que se trata, o que constitui esse instituto jurídico-político que tem um caráter humanitário do refúgio. Bom, talvez vocês já saibam, mas é importante mencionar, no âmbito internacional, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, aprovada no âmbito da ONU, né? Essa convenção ela traz uma definição de refugiado que ficou conhecida no bojo da literatura como clássica, segundo a qual se entende como refugiado a pessoa que foge do seu país de origem por conta de um fundado temor de perseguição por alguns motivos. Quais são eles? Raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social e opiniões políticas. Então, esse termo fundado, temor de perseguição, é importante para a gente compreender que não necessariamente a perseguição tenha ocorrido, se efetivado, mas, obviamente, há uma ameaça de que ela pode vir a se concretizar, né? Então, tendo em conta a Convenção de 1951, outro marco bastante relevante no nosso cenário regional, aí numa outra contextualização histórica, né, que não o pós-Segunda Guerra Mundial, nós tratarmos da Declaração de Cartagena, de 1984. Né? Essa declaração foi elaborada tendo em conta uma série de conflitos armados que se desenvolveram na América Central, na América Latina, por assim dizer. E a Declaração de Cartagena vai ampliar essa definição de refugiado dada pela ONU. Né? A partir dela, compreende-se como refugiado a pessoa que fugiu do seu país de origem, também compreendendo pessoas que fogem do país de residência, e aqui, né, fazendo menção à figura do apátrida, aquele que não tem o vínculo jurídico-político de nacionalidade com o Estado-nação. Portanto, essa pessoa foge, no caso da Declaração de Cartagena, em função de violação massiva de direitos humanos. Então, essa foi uma inovação muito grande no cenário regional. A Declaração de Cartagena também se ampara, tem como inspiração um primeiro momento de se pensar uma nova definição de refugiado, que foi elaborada em 1969, no âmbito do continente africano, a Convenção da Organização de Unidade Africana, portanto, de 1969, que entende como refugiado aqueles que fugiram num contexto de agressão estrangeira, ocupação externa, dominação estrangeira. Portanto, ali a gente tinha como um grande marco, né, um grande motivador para a fuga, os processos de descolonização no continente africano. Então, tendo em conta esses regimes regionais, eu mencionei o latino-americano, com inspiração no africano, e o regime internacional da ONU, como é que o Brasil se insere nesses arcabouços jurídico-políticos e institucionais, né? A nossa legislação é de 1997, por isso que agora estamos fazendo esse balanço das 2 décadas, né, de elaboração e implementação da nossa lei. Nesse contexto do final dos anos 90, né, sabemos que nas relações internacionais a temática dos direitos humanos ganha grande fôlego, né? Temos a década das conferências, nos anos 90, no bojo da ONU,
uma das conferências bastante relevantes é a Conferência de Viena, de 1993, e o Brasil busca se inserir, tanto em sua política externa e, posteriormente, com a sua política doméstica, nessa grande temática dos direitos humanos, né? Então, em 1996, nós temos o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse programa estabelece, como ação de curto prazo, a elaboração de uma legislação específica sobre refugiados. Então, isso ocorre muito rapidamente, porque no ano seguinte, em 1997, a legislação é aprovada. A nossa legislação foi vista como muito inovadora, avançada, de vanguarda, uma legislação moderna naquele cenário do final dos anos 90. Por quê? Bom, primeiramente, temos que ter em conta de que foi incluída na nossa lei a definição ampliada dada pela Declaração de Cartagena, ou melhor, uma inspiração nesse marco regional. Então, nós reconhecemos, o Brasil, reconhece como refugiado não apenas pessoas que fugiram de seus países ou do país de residência, no caso do apátrida, em função de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou pertencimento a um determinado grupo social, mas nós reconhecemos também pessoas que fugiram para resguardar a sua vida, sua liberdade, sua segurança, em função de grave e generalizada violação de direitos humanos. É importante dizer que, ainda na condição de solicitante de refúgio, quem é o solicitante de refúgio? É aquela pessoa que ingressa no território de outro Estado-nação, frequentemente um país vizinho, né? Porque cruzar fronteiras nem sempre é algo fácil e viável de se fazer. E, quando ele faz esse pedido de refúgio endereçado à autoridade competente do outro Estado-nação, no qual ele ingressou, ele tem que aguardar esse trâmite burocrático, né, até que ele seja reconhecido como refugiado ou não. Então, nessa categoria solicitante de refúgio, no Brasil, a pessoa tem direito a trabalhar. Isso é algo bastante impactante, né, bastante importante, porque, se nós formos considerar, grosso modo, como é que está estruturada o que a gente chama de geopolítica dos deslocamentos forçados, basicamente, a gente tem o norte global atuando através de centros de detenção. O que isso significa? O solicitante de refúgio ele é detido num centro, né, que pode ser chamado de centro de recepção, pode ter N nomenclaturas, mas, de fato, opera como um centro de detenção. Ao passo que, no sul global, nós temos, sobretudo no continente africano, campos de refugiados, que é uma outra dinâmica, uma outra lógica, e ambas não se dão aqui no Brasil. Então, essa pessoa tem direito de ir e vir dentro do território brasileiro e tem direito a trabalhar, que é bastante importante, né? Tendo em conta a questão econômica, social, mesmo psicológica. É importante a pessoa reestruturar a sua vida, ter autonomia, enfim. Então, o trabalho, de fato, pensando na integração, na inserção desse refugiado na nossa sociedade, é uma via bastante relevante. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que a nossa legislação criou um comitê, né? O Comitê Nacional para Refugiados, que, no ano que vem, completa 20 anos de atuação. Esse comitê é um órgão colegiado, intergovernamental, vinculado ao Ministério da Justiça, também com representação do Ministério das Relações Exteriores, do Departamento da Polícia Federal, do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Educação. Qual foi a nossa inovação em termos legislativos, né? Um assento para um representante da sociedade civil, com direito a voto. Então, naquele marco do final dos anos 90, essa era uma grande contribuição. Quem ocupa esse assento, como eu disse, o IMDH, né, tem uma representação em Brasília, mas, sobretudo, as Cáritas arquidiocesanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. É importante pontuar também que, embora a nossa legislação tenha sido vista como bastante inovadora, por esses vários motivos, né, havia algumas lacunas, né, por assim dizer, o que vários pesquisadores vão apontar, inclusive eu, né? Qual seria uma dessas lacunas? Quando a gente olha para a parte que regulamenta a integração local do refugiado, o que é integração local?
esse processo, como eu disse, né, de inclusão, em alguma medida, dessa pessoa que é um migrante, é um imigrante, um emigrante, né, do seu país de origem ou de residência, como é que ele vai ser inserido em várias dimensões no nosso país. Como é que ele vai ser inserido socialmente, economicamente, culturalmente e assim por diante. Então, a integração local ele é um processo multidimensional bastante complexo. E a nossa lei trata da integração local apenas pensando na documentação desse imigrante e pensando na convalidação de diplomas, ou seja, o acesso à educação superior. Então, seria importante que a nossa legislação tivesse especificado melhor como se daria esse processo de integração no Brasil e quais atores estariam envolvidos durante essa trajetória, né, por assim dizer, de inserção dos refugiados, solicitantes de refúgio em nosso país. Outra questão, o acesso aos serviços públicos. Isso também não foi colocado de uma forma explícita na nossa legislação. Mas, de todo modo, é importante ressaltar que, naquele contexto, nós fomos vistos como pioneiros no Cone Sul, né? Uma legislação muito bem vista no cenário internacional, inclusive no cenário regional, tendo sido o Brasil o primeiro, de fato, no Cone Sul, a implementar uma legislação específica sobre refugiado. Também gostaria de ressaltar que, naquele momento, havia um fluxo bastante específico delineado para o Brasil. Qual seria ele, né? O fluxo de angolanos. Né? Por conta da chegada de angolanos, também era importante se ter uma definição ampliada de refugiado, né? Para que essas pessoas pudessem ter guarida, né, receber abrigo aqui no nosso país. Agora, a professora Júlia Bertino responde a pergunta do correspondente de Ópera Mundi. Como você avalia a concessão de visto humanitário a haitianos como uma alternativa à lei de refúgio? O coordenador geral do Comitê Nacional para Refugiados, né, que eu mencionava anteriormente, se posicionou da seguinte forma: ora, os haitianos não se enquadram na categoria de refugiado, nem na definição clássica dada pela Convenção da ONU de 1951, que a gente já também trabalhou nesse momento, tampouco na definição ampliada, tendo como inspiração a Declaração de Cartagena. Por óbvio que vários pesquisadores, docentes, questionaram esse posicionamento, né, porque poderia ter tido uma interpretação de que os haitianos sofriam grave e generalizada violação de direitos humanos no país, na terra natal. Porém, o posicionamento do Comitê Nacional para Refugiados foi de que os haitianos se enquadravam na categoria de migrante ambiental e migrante econômico, né? Só para mencionar, nós não temos na legislação internacional uma convenção específica para tratar do migrante ambiental ou deslocado ambiental, né, em que pesa a nomenclatura que se queira utilizar para dar conta dessa figura específica, né? O que ocorreu? Eles foram remetidos, então, do Comitê Nacional para Refugiados ao CENIG. O CENIG é outro órgão criado nos anos 80, Conselho Nacional de Imigração, que também regulamenta a questão da imigração no país, né, vinculado ao Ministério do Trabalho. O CENIG, então, através de uma resolução específica, decidiu emitir o que ficou conhecido como visto humanitário. Mas, na realidade, se trata de um visto de permanência por razões humanitárias. Então, o CONARE também emitiu uma resolução específica estabelecendo que a situação no Haiti configurava uma crise humanitária, né? E aí, a partir dessas duas resoluções, do CENIG e do CONARE, eles teriam a sua situação migratória regularizada no país e muitos deles haviam feito os pedidos de refúgio. Com isso, era possível trabalhar no país, como eu já havia dito, era possível ter acesso a uma série de questões a partir dessa regularização. É importante pontuar que existe uma estimativa de que cerca de 50, agora talvez 60 mil haitianos tenham ingressado a partir, sobretudo, de 2012, né, nos últimos 5 anos. Já houve uma regularização de cerca de 45 mil pessoas, mas ainda há uma série de pedidos de refúgio pendentes de análise no âmbito do CONARE. A questão do visto humanitário ela também foi vista como uma inovação,
Por quê? Porque não havia uma especificação, né, dessa figura do visto humanitário na nossa legislação. Nem na legislação específica sobre refúgio, nem na legislação que trata da imigração. Vamos lembrar que, até este ano, nós tínhamos o chamado Estatuto de Estrangeiro, elaborado nos anos 80, no contexto ainda de ditadura militar no país. E o Estatuto de Estrangeiro também não trazia essa figura específica do visto humanitário. Então, só para complementar, já fazendo um pouco o gancho com o momento atual, né, estamos completando 20 anos da Lei de Refúgio no Brasil, e me parece, né, particularmente, a minha opinião é de que essa figura criada do visto humanitário, ela é um retrocesso em relação ao Instituto de Refúgio. Por quê? Se tivesse havido um posicionamento do reconhecimento dos haitianos como refugiados, aí sim teríamos avançado muito mais, né? Porque se reconheceria que não apenas violação de direitos civis e políticos, né? Quais são os direitos civis por excelência? O maior deles, podemos dizer, que seria o direito à vida. Mas há também o direito à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e assim por diante. Direitos políticos. Vimos que a expressão de opiniões políticas pode ser vista como motivo para o reconhecimento como refugiado, né? Mas a questão do haitiano coloca em xeque violação de outros direitos também, né? Temos direitos sociais, econômicos e culturais. Portanto, pessoas que não têm acesso a um mínimo de condição de vida, condições dignas de vida, poderiam ser reconhecidas como refugiados se tivéssemos avançado nesse sentido, numa interpretação mais ampla da lei. Então, esse é o meu posicionamento pessoal, que é seguido por outros pesquisadores também, e houve um movimento por parte da academia de questionar esse posicionamento do Comitê Nacional para Refugiados.